Salve, salve família, meu nome é Douglas. Cara, eu pensei muito antes de começar a gravar esse vídeo, tá? E essa não é a minha primeira tentativa de gravar, até porque eu nunca tive muita intimidade com a câmera. Mas eu sempre gostei de ver os builders, né? O pessoal que tem empresa, até quem não tem, mostrando, documentando a vida pessoal. E eu decidi fazer o mesmo, porque eu gosto muito não só da minha rotina, né, mas do que eu tô construindo, e eu imaginei que valesse a pena documentar isso. Mas eu sempre tive essa parada, né, tipo assim, eu começo quando eu tiver um microfone melhor, eu começo quando eu tiver um celular melhor, eu começo quando eu emagrecer mais, eu começo quando eu cortar o cabelo, e seguindo conselhos de outras pessoas que já gravam aqui pro YouTube, né, decidi gravar do jeito que tá mesmo, né, eu tô aqui no meu escritório, no interior do Espírito Santo, né, onde eu nasci, fui criado em Itaipava. E eu sempre fui apaixonado pelo que eu faço. É claro que eu não faço mesmo desde que eu sou criança, né, mas desde que eu me conheço por gente, sempre fui apaixonado por computadores, tecnologia, jogos. E foi com 13 anos que eu me interessei pelo mundo dos jogos. A minha rua é bem quieta, né? Quase não passa carro. Hoje que eu decidi gravar, já passou 3 caminhões aqui na rua, um seguido do outro. Desde que eu tenho 13 anos, eu comecei a me interessar pelo mundo da criação de jogos, né? Do mundo dos jogos, por causa do canal de um youtuber que eu assistia na época. Fez uma publicidade na época para Dunk Code, na área de criação de jogos, e com 13 anos de idade, 14, 13 anos, eu comecei a estudar programação. E foi ali que eu me apaixonei pela área, né, e decidi que era aquilo que eu ia fazer para o resto da vida. Bem, hoje em dia eu não trabalho mais, né, eu nunca trabalhei no caso, mas não crio mais jogos, né, mas foi o meu começo, foi com isso, criação de jogos. Eu vejo muitos pais conversam comigo falando assim: "Pô, Douglas, o meu filho queria trabalhar com tecnologia, mas ele quer fazer jogo, isso aí não dá dinheiro, isso aí não dá futuro". E eu digo que eu comecei estudando assim. Eu comecei estudando uma coisa que eu gostava, para depois descobrir uma coisa que realmente ia agregar, né, ia trazer dinheiro para mim, ia me trazer sucesso financeiro, entendeu? Mas eu acho ainda assim que você tem que fazer o que te faz feliz, né? E, na época, o que eu gostava de fazer eram jogos. Sempre fui apaixonado por jogos, música, né, apesar de hoje eu trabalhar com IA. Então, o meu primeiro contato com tecnologia real, né, tipo programação mesmo, foi aí. E aí depois eu fui descobrindo outras coisas, né, criação de sites, criação de e-commerce, com o meu primo, que trabalhou com isso, trabalhava com isso na época. E no meio disso, né, meu sonho na época era trabalhar na Google. Né, quando eu tinha ali meus 16 anos, eu acho, meu sonho era trabalhar no Google. Eu achava que trabalhar no Google era tá no topo da cadeia alimentar do mundo dev, né, do mundo de quem programa, de quem trabalha com tecnologia. Para mim, trabalhar no Google, trabalhar no Facebook, que na época também, porra, é cá entre nós, né, quando eu tinha 14, 16 anos, trabalhar no Facebook era o mundo ideal. Mas eu foi depois de trabalhar em alguns lugares que eu percebi que não era para mim. Eu não gostava de trabalhar para outras pessoas, e foi ali, acho que foi com 16 anos, que eu comecei a tentar empreender. E aí eu criei muitas empresas até que, né, eu lembro que eu criei a Pocorp, que não deu certo. Eu lembro que eu criei a Triotech, eu e mais 2 amigos meus. Aí, mais um caminhão, pra pra falar que eu tô mentindo. E eu lembro de ter criado a Triotech, né, com esses 2 amigos meus, que era uma loja de computador e manutenção, né, que esse meu amigo, o André, ele tinha os fornecedores ali, né, ele comprava peças lá de fora, a gente trazia pra cá, eu montava e vendia, né, eu lembro que a gente até vendeu um computador na época, que foi muito maneiro, né, foi muito bacana a gente fazer essa parada, mas também não foi pra frente, né. Eu já comecei e desisti de muitos projetos, muitos mesmo. E eu lembro da maioria deles até hoje, a maioria, não todos, mas lembro da maioria deles até hoje. E eu já desisti de muitos negócios, né, eu não lembro de todos, mas dos que eu lembro que eu desisti, eu já tentei fazer dropshipping, já tentei vender na Amazon como comissionado, já tentei fazer Hotmart, Kiwify, já fiz de tudo. E sempre continuei, né, fazendo site, e-commerce, freelancer, né. Como eu não queria trabalhar para os outros, eu tinha que fazer freelancer. E onde eu conheci mesmo o mundo dos freelancers foi no Workana, né. Que ali, se você tem um trabalho bom, um portfólio maneiro, você consegue sim bastante cliente. E aí, no meio desse processo, trabalhando, fazendo freelancer, o meu primo me chamou para ir num evento de tecnologia lá no Rio de Janeiro, a Blockchain Rio, né, que eu fui em um ano, e lá eu conheci muita gente, fiz muitos contatos, foi muito maneiro. E foi nesse ano que eu conheci
a IA, por causa da necessidade de uma pessoa que conversou comigo lá, falou o quanto ele queria integrar a inteligência artificial dentro da empresa dele, e na época, para ser sincero, eu não sabia nada disso, não entendia nada disso. E assim que eu cheguei em casa, eu botei meu fone de ouvido, liguei o notebook, o celular, nem lembro, e fui pesquisar, fui atrás de saber o que que era IA, né? Eu já sabia o que era IA, mas eu não sabia como eu poderia entregar isso para as pessoas. E foi ali que eu descobri o que que era MCP, agente RAG, LangChain, LangGraph. Só que a curva de aprendizado, para eu pegar isso do zero ali, né? Por mais que eu já tivesse conhecimento em programação para outras coisas, ia ser muito alta. Então eu decidi seguir por outro caminho que eu descobri junto ali, que era o N8N. E ali eu comecei a usar o N8N, comecei a fazer minhas primeiras automações, comprei até um curso na época de N8N, né? Entrei numa comunidade com várias pessoas super bacanas, né? Que me ajudaram muito, inclusive. E foi ali que nasceu o meu primeiro produto, a Camo. Cerca de um ano atrás, eu criei a Camo, que na época não se chamava Camo, né? Se chamava. Ai, esqueci. Se chamava Marcos. Pois é, meu primeiro agente de IA se chamava Marcos, que era um agente para concessionárias. Era um agente de IA que ele atendia dentro de concessionárias, revendas, lojas de veículos, e o nome dele era Marcos. Era só isso, um agente de IA feito no N8N. O que hoje é a Camo, né, que é uma plataforma de fato, onde ele tem diversos agentes de IA que fazem follow-up, onde uma plataforma onde você consegue conversar com seus clientes por dentro da plataforma, conectar até 3 números, enfim, não vou me estender muito sobre a Camo aqui, porque o vídeo não é sobre isso de fato. E ali também nasceu o meu primeiro cliente, né, que foi por uma indicação do meu pai. Mostrei pro meu pai o que eu tinha feito, há um ano atrás, mostrei pro meu pai o que eu tinha feito, ele ligou para amigo dele na hora e falou assim, caraca, meu filho fez um negócio muito maneiro aqui, você tem que ver, você tem que ver, ele vai ir amanhã. E vou eu na loja desse rapaz, né, que ele tem até hoje uma loja de motos, que ele inclusive é o nosso cliente, e apresentei para ele a ideia, que na época era uma ideia, tipo assim, mostrei para ele como é que funcionava, só que a arquitetura era toda feita em N8N, não tinha muita coisa, eu fiz ali ainda um painel, né, só que tudo muito simples, né, e mesmo assim eles usaram, gostaram, né, e hoje eles usam a Camo, né? Não, na época era o Marcos, hoje é a Camo. Então eu tive meu primeiro problema com a Camo, que foi de arquitetura. Imaginável, né? Quando você usa N8N para escalar um SaaS. Então eu tive que migrar, né? Saí do N8N e passei a usar Fast API. Aí sim, criei uma custom em SDK para poder rodar esse agente de IA ali dentro, né? Esse conjunto de agentes ali dentro. E aí foi nascendo a Camo, né? Claro que isso de um ano para cá. Então, ou seja, hoje a Camo já está muito mais evoluída do que há um ano atrás, né? Que era o Marcos. Hoje em dia é a Camo. E eu lembro que a construção da Camo foi algo muito bom, porque eu aprendi a me organizar, eu aprendi a ter responsabilidade, né? Eu aprendi que ficar acordado até tarde na frente da tela faz mal pra caralho. Apesar de eu ficar até hoje, mas faz mal pra caralho. Foram várias noites que eu perdi de sono ali, construindo, trabalhando nisso. Meu sonho sempre foi ter uma coisa que era minha, que agregasse valor a outras pessoas. Eu acho que foi por isso que eu comecei criando jogos, porque eu sempre quis ter uma coisa que fosse minha. Claro que ainda assim eu ainda estou muito no começo, temos muita coisa ainda que construir aqui dentro, mas eu sou muito grato, sou muito feliz pelo estágio que tá a minha empresa, né, que a gente conseguiu sair do zero, que eu acho que sair do zero é a parte mais difícil, e eu tenho certeza que todo esse processo valeu a pena. Tem muita coisa que eu deixei de fora aqui, mas como eu disse, eu nunca tive muita intimidade com a câmera, né? Então, esse aqui foi o primeiro vídeo para eu testar o formato também, né? Porque eu queria ver como seria documentar esse processo aqui. Então, essa foi a minha história até aqui, né? Agora vocês vão acompanhar o que vem pela frente. E é isso aí. Tamo junto. Valeu.